Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, André Coutinho e Alexandre Bentivolli. Boa noite, são 18 horas e 1 minuto em São Paulo. Começa agora mais uma edição de O É da Coisa. Olha aqui, vocês sabem deixar o É da Coisa, tá? Eu vou ganhar tempo. Hoje é o dia da entrevista com o candidato Ciro Gomes, que está aqui do meu lado. Lembrando sempre, vou falar agora o que eu falei com a entrevista que nós começamos com o Meirelles. Na segunda-feira a gente entrevistou o Alckmin, na quarta-feira o Boulos. É uma entrevista, não é uma tentativa de massacre, até porque eu também não sou doido nem nada. Mas falando sério, agora é uma entrevista. Eu quero entender, o É da Coisa quer entender o que pensa o candidato. A gente não está aqui para ser professor de Deus, eu detesto isso. Né? Ou então assim, não, vou chamar o candidato lá e vou destroçá-lo. Eu não pretendo destroçar ninguém. Há divergências, as pessoas conhecem meu pensamento, conhecem parte ao menos do pensamento do candidato, vamos esclarecer coisas, e isso valeu para o Meirelles, vai valer para o candidato Ciro Gomes, para o Guilherme Boulos, para o Geraldo Alckmin, e se o Bolsonaro vier aqui, se ele for respeitoso, a gente faz entrevista, se não for, vai embora. É simples assim, é assim que funciona. Vale a boa educação, né? Boa noite, candidato Ciro Gomes. Boa noite, Reinaldo. É um prazer muito grande. tê-lo aqui. Boa noite, Coutinho. Boa noite, valeu bem. Boa noite. Gente, só assim, antes de falar qualquer coisa com o Ciro Gomes, hoje é um dia especial, né? Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a primavera, Jupiter and Mars. É Deus do amor, da verdade, In Marte other também é words, amor. hold my hand. Oi, não é? Fly to the moon. Maior, como é que é? Maior eclipse... Lunar do de maior duração. De maior duração do século. É isso mesmo? Entre 230 eclipses que teremos ou que tivemos neste século, 85 serão totais e esse é o maior de todos. Rapaz, não sei como eu consegui viver sem saber isso. Ô, Reinaldo, essa música de Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, o ouvinte não precisa saber, mas eu vou contar. Foi a primeira música que eu dancei com a minha mulher. Foi a primeira música que eu dancei. Olha aí, Coutinho, malandro. Ciro Gomes fazendo coraçãozinho. Foi assim que você a enganou. Você dizia pra ela em outras palavras, me dê um beijo. Na minha mão. Muito bom. Parece que tem um troço que envolve Sobral e a Lua, e a teoria da relatividade. Como é que é? É um eclipse solar. A teoria da relatividade do Einstein tinha que demonstrar que o campo gravitacional infletia a luz. Sei. E isso nunca tinha sido demonstrado empiricamente, foi intuição dele. E aí havia um eclipse que seria o epicentro de visibilidade, uma posição na África, outra em Sobral, que é a minha cidade no Ceará. Certo. Lá nublou, na África, e a experiência em Sobral deu certo. Então, há um monumento lá e... Sua cidade mais ou menos, né? Quer dizer, o senhor dribla um pouco a sua... Temos dois candidatos de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba é uma terra de fortes, só superada por 2 córregos, que é a minha cidade. Esclarece isso rapidamente. O senhor, quanto tempo o senhor morou em Pindamonhangaba? O senhor nasceu em Pindamonhangaba? Eu sou filho de cearense com paulista, nasci em Pindamonhangaba e com uns 4 anos de idade eu fui para o Ceará. Ou seja, eu peguei o pau de arara na direção oposta. Certo, muito bem. Então o senhor é o cearense mais paulista que tem e o paulista mais cearense. Olha aqui, o primeiro grupo de perguntas que eu vou fazer ao candidato Ciro Gomes, vamos chamar de candidato, que é o padrão que a gente adotou, vai ser feito para todo mundo, né? Depois tem as perguntas específicas para Ciro Gomes. Então não vai ficar bravo comigo, nem tentar me bater quando eu perguntar algumas coisas, não, né? Não, eu sou uma seda, como a gente diz no Ceará, ou como diria o Paulo França, eu sou um doce de coco. Apenas como você, eu tenho convicções. Muito bom, faz bem. Candidato, uma das questões fundamentais para o país do futuro, que é o futuro que vem aí, é a reforma política. É claro que um presidente não faz reforma política, mas ele tem a liderança para, sim, ser o centro, o eixo de uma reforma política. O senhor acha ela necessária? Quais são os
fundamentos da sua reforma política, evidentemente, precisa detalhar toda, mas quais seriam as balizas? Ela é muito necessária, porque a sociedade brasileira hoje não se sente representada devidamente, a despeito de 100% dos políticos serem votados, a população esquece, conta quase de 80% o nome do deputado em quem votou, não consegue nenhum mecanismo de controle sobre o exercício dos mandatos, ou seja, a relação se desfaz ali rapidamente depois da eleição. Portanto, há uma grande questão que é a roubalheira para pretexto moral relevante financiar campanhas. Então é preciso achar uma reforma política, não é, que seja humilde diante dos fatos. E o primeiro fato é a representação política que temos gera a estrutura. Quer dizer, a legislação que temos gera a estrutura política que temos. E ela jamais vai reformar essa institucionalidade correndo risco. Então, a primeira providência é fazer uma reforma ideal, tirando esse medo, ou seja, colocar para vigorar em 2, 3 eleições no futuro. Entendi. Isso diminui a resistência. Aquela outra grande questão que o povo quer. Ou seja, não cria um choque no establishment. Eu acabei de me eleger com uma lei, eu sou deputado, acabei de me eleger com uma lei, por que eu vou mudar a lei que me deu a eleição? Isso sempre foi a razão pela qual não se conseguiu prosperar. Eu chego com essa percepção, com a minha experiência, e a ideia então é descomprimir essa reação para fazer o debate acontecer, dizendo, olha, vai entrar em vigor daqui 3, 4 eleições. Se o Fernando Henrique tivesse feito isso, já tínhamos. Se o Lula tivesse feito isso, já tínhamos. Portanto, é preciso desenhar uma institucionalidade para o país, independentemente da conjuntura do dia a dia, que é sempre confundida a reforma com o projeto de poder do poderoso do dia. Segundo, temos que achar uma fórmula de resolver essa relação intrincada na democracia do mundo inteiro entre dinheiro e política. O ideal, no país como o nosso, isso é muito sofrido dizer, é o financiamento público de campanhas. E nós vamos experimentar nessa eleição, e eu digo a você, está sendo muito interessante. Não sei quanta fraude haverá, quanto caixa 2 haverá, porque... Não tem caixa 2 nessa pré-campanha? De onde está saindo dinheiro das Com pré-campanhas? certeza tem. Não é você... O senhor é um pré-candidato, eu não estou perguntando o seu. Não, eu, como você sabe, sou muito duro nas coisas, não posso errar. Então eu fiz uma formulação clara com o fundo eleitoral do PDT. Entendi. E é uma campanha sóbria. Eu viajo em avião de carreira, etc, mas está sendo interessante, porque outro dia encontrei o Alckmin também embarcando no avião de carreira, a campanha mais rica. Da Monhangaba, ali em peso. Nós somos amigos, inclusive, né? de longa data. Temos tudo contra um ou outro, pensamos tudo diferente, mas somos cordiais amigos. Enfim, e a outra grande questão é introduzir na democracia brasileira, junto com plebiscito e referendo, o que os americanos e a literatura internacional chamam de recall. Que é, mal comparando, não tem a palavra em português, é o seguinte, é dar a um conjunto de eleitores a faculdade de desconstituir um mandato se ele simplesmente violentar os compromissos programáticos que celebrou. Candidato, duas coisas assim, eu lembro que e eu não estou dizendo que o senhor é chavista, né? Mas Hugo Chávez entrou com essa de recall, por si o recall não quer dizer que seja uma boa ideia. Não, né? Depende como se desenha. E a democracia, e eu temo um pouco esse negócio de plebiscito. O plebiscito não fica muito sujeito às vagas de opinião de um determinado momento? Fica, mas é um exercício democrático que nós precisamos experimentar. Sei. É evidente, vamos tomar aqui um caso típico. Toda a lucidez, né, recomenda que a pena de morte não parece ser uma boa prática como fator dissuasório da criminalidade. Mas a sociedade está muito zangada com a impunidade, etc, etc. Então, se nós mandarmos a plebiscito, aparentemente votaria muito fortemente a favor. Portanto, não é uma panaceia. Mas há um outro tipo de agenda. Por exemplo, toda a deformação previdenciária brasileira vem de um conjunto de privilégios de minorias muito ativas, muito organizadas, muito poderosas. E é muito improvável que um sistema representativo ilhado por corporações, ameaçado, etc, etc, vá votar em favor do difuso interesse popular do futuro das nossas crianças contra o ativo lobista da corporação. Então, esse é o tipo do caso que deveríamos ir a plebiscito. Um plebiscito ou um referendo. Ou um referendo, só explicando a diferença referendo e plebiscito, viu o que precisa? Plebiscito, primeiro o plebiscito você vai, vota, acabou, vê, sim ou não, consulta a população. A população disse isso ou aquilo, você aplica. Referendo, você primeiro vota, depois você diz, a população topa. Isso. Se ela topar,
Ok, Isso. vira lei. Vira lei. Né? Então, o senhor diz, faríamos um referendo, um plebiscito de uma reforma porque ela teria mais legitimidade, é isso? Sim, basicamente a única fórmula de você excitar a maioria contra a minoria, que é a maioria é desorganizada, não tem o sindicato do interesse público, não tem, vamos fazer a reunião para defender o fim dos privilégios, isso não tem. Então, eu vou até pular uma das minhas perguntas aqui, porque, evidentemente, né, depois eu volto à segunda, que seria na lista, já que tocamos no assunto. Mas antes, o Augusto, o candidato disse que está morrendo de calor. Sabe como é lá em Sobral, a gente está mal acostumado. Que reforma da Previdência o senhor levaria à consulta popular? Eu quero antes discutir com a representação no Congresso e quero proteger o Congresso com essa possibilidade se o impasse entre minorias organizadas, autoritárias, lobistas, constrangedoras, em desfavor de maiorias. Isso e só faria se o próprio Congresso, por maioria simples, autorizasse esse plebiscito ou esse referendo a acontecer. Mas o senhor tem uma mais ou menos... Não, eu vou propor, inclusive, agora na campanha, porque eu estou tentando que as pessoas compreendam que essa reforma da Previdência que se fala no Brasil, ela é simplesmente impraticável. Por quê? Porque o sistema que o Brasil usa hoje só é usado na América Latina pela Argentina e Venezuela. E nesse assunto não me parece serem boas companhias. Acho que não. Nesse assunto, né? Para não polemicar em outros assuntos. Mas, enfim... No caso da Argentina, a gente livra a literatura, que é uma maravilha. O cinema também, tão e o Darim. Tão mal, professor, estive lá agora. E o Darim também. Estão sofrendo pão que o diabo amassou de novo. É uma nação vocacionada para a tragédia. Espero que o Brasil, que está numa tragédia grande também, mas nós temos mais saídas do que ele. Enfim, então eu estou propondo que ao invés de ser o sistema de repartição que está vencido, porque o sistema de repartição funciona assim: a geração que trabalha hoje paga os aposentados que trabalharam ontem. Isso funciona quando você tem sociedade muito jovem e com mercado de trabalho muito formalizado. Então nós tínhamos 6 trabalhadores ocupados para financiar um aposentado de 60 anos. Hoje isso caiu para 1,5 trabalhador, em média, para financiar um aposentado com 73 anos. Então é como se você botar um remendo de pano bom numa calça poída que a costura não pega. Absurda entre funcionalismo público gravíssima. E trabalhador. 1.700 para 30. Isso. R$1.700 para 30. Então é uma aberração e aqui está a distorção. 2% dos beneficiários da Previdência levam 1/4 de tudo. Por isso que eu acho que nós teremos que recorrer ao voto popular, pelo plebiscito, referendo, conforme o Congresso entender, mas antes eu vou fazer o debate nos 6 primeiros meses. Você ficou com a fama de que o senhor é contra a reforma da Previdência? Não, porque eu fiquei contra essa que o Temer fez, porque eu considero essa reforma, primeiro, mentirosa. Deixa eu explicar para o seu ouvinte. O déficit da Previdência o ano passado foi de 180 bilhões de reais. E a Previdência que o Temer propôs, com todas as perversões e injustiças, por exemplo, equiparar um trabalhador rural do semiárido do Nordeste ou do Vale do Ribeira, em São Paulo, com um trabalhador intelectual de um ambiente de ar-condicionado de Fortaleza ou do Rio de Janeiro, não é razoável. Obrigar um professor a dar 49 anos de aula, um policial a correr atrás de bandido de 49 anos para ter o aposento integral, não é razoável. Mas mesmo que fosse, que passasse com casco e tudo, nós iríamos economizar 360 bilhões em 10 anos. Sim. Ou seja, não é reforma nenhuma, é uma mentira. E como economiza mais? Nós temos que fazer, rendida a evidência de que não se retroage lei no Brasil por vedação constitucional para ferir direitos adquiridos, nós temos que fazer um sistema novo a futuro. Esse sistema novo é o de capitalização em que a geração atual que trabalha, diferente da repartição, financia seu próprio aposentadoria numa espécie de caderneta de poupança, em que parte disso é compulsório, as contribuições, etc., e a outra parte é voluntária se eu quiser contribuir a mais. Eu concordo com isso. Agora, o sistema... Custo de transição. Exatamente. O sistema vai continuar a gerar... Sim. Déficit. Sim, vai continuar a gerar déficit, mas eu tenho agora um acervo de poupança compulsória em que eu vou levantar a capacidade de investimento e associar essa capacidade de investimento ao investimento produtivo, retomando a dinâmica da economia que está estrangulada no Brasil. Sim. E isso vai ser feito com uma negociação. Então eu já estou ensaiando 3 números. Se eu conseguir unificar o piso, o teto das aposentadorias do setor público e privado para o futuro, é bom ter clareza disso, porque quem disser o oposto não está falando a verdade por má fé ou porque não conhece como funciona. Sim. Quem julga é o judiciário. Claro.
Quem dá o parecer é o procurador. O judiciário interessadíssimo em igualar. São as duas corporações que mais ganham, né? Ganham até, alguns deles, naturalmente, vamos ressalvar que tem muita gente boa nessa área, mas eu estou querendo ferir esse debate também. Então, repare, se eu conseguir êxito, vamos lá, um grande entendimento nacional, nós vamos estabelecer um teto para o futuro de R$3.000 para todo mundo, como obrigação, né? Isso, o custo de transição é menor e o prazo da transição bem mais curto. Eu vou estabelecer um intermédio, 4.000, e o final que já estamos vivenciando ao redor de R$5.000. No de R$5.000, o custo de transição é o mais alto, pode aproximar-se de 500 bilhões de reais, que é basicamente o seguinte: o cidadão que está nos ouvindo contribui desde os 18 anos até os 30. Então faz 12 anos que ele contribuiu. Então ele tem contra o Estado brasileiro, contra o Tesouro, um crédito do que ele contribuiu. Eu indenizo ele com um título público prefixado no tempo que vai vencer, no tempo que falta para ele se aposentar. E dou na mão dele. E ele vai decidir se quer vender esse título agora, você cria um mercado com deságio, né? Provavelmente muito alto, ou vai hospedar pelo valor de face na conta dele, de capitalização, que só vai vencer. Portanto, é uma dívida que galopa, mas galopa com um perfil completamente diferente da dívida tradicional, porque prefixada. Maravilha. E aí o juro é caderneta de poupança. Eu entendi o sistema. E aí o senhor submeteria, trabalharia então, com o Congresso... a transição vai ter 3 pilares. O primeiro, tira da Previdência todos os benefícios que não estão financiados por quem contribuiu, para dar transparência. Então, hoje você está misturando alho com bugalho, né? Tem uma porção de benefícios que estão sendo onerando o orçamento atuarial da Previdência, mas não contribuíram. Então, tira isso, isso vira um programa de renda mínima cidadã, com as condicionalidades que a gente negociar, etc, etc, preservando o direito adquirido. O segundo patamar é um regime de repartição em transição, dependendo desses tetos, e o terceiro é o de capitalização, em que você já vai botar acima do que você quiser receber, do teto fixo para todo mundo, a contribuição que você quiser. Esse negócio que o senhor teria dito que não existe déficit na Previdência é fake news? Não, veja, eu faço um argumento. O argumento é o seguinte: a Previdência não quebrou do dia para a noite. Então, ela vem quebrando. E aí, repare bem, nós criamos uma cesta de penduricalhos para financiar a Previdência que vem quebrando. Isso. Aí então tem PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição patronal, contribuição do empregador, do empregado, crescentes, contribuição do governo que acaba de entrar, pedaço de loteria. Então, isso aqui tudo pagou a Previdência o ano passado e faltaram 24 bilhões apenas. Por que o governo tem a coisa, e eu já repeti aqui que tem 180 bilhões? Porque o governo fez uma emenda à Constituição chamada DRU, Desvinculação de Receitas da União, e capou 1/3 das receitas criadas pela lei para financiar a Previdência, para jogar em outras despesas, no caso a despesa financeira. Portanto, de fato, há um déficit, que é um consolidado do setor, mas não é do tamanho que há se nós deixarmos... que todo esse dinheiro que o senhor falou financia, na verdade, a Seguridade Social como um todo, e não só a Previdência, o senhor acha que é Não, incorreto? Isso é só Previdência que eu estou dizendo. Se você for para a Seguridade, ainda sobrou um pouquinho. Mas, de qualquer forma, vai quebrar. E quando você cobre um santo para descobrir o outro, o buraco é do setor público. Vamos para uma questão, uma reforma que é aquela que é a reforma assim, que eu considero a mais difícil de todas, porque todo mundo quer ganhar, né? E eu já repeti isso aqui para o Meirelles, também repeti assim. E teve uma filósofa que já disse: eu não acho que quem ganhar ou quem perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder, que é a reforma tributária. Que reforma tributária é possível fazer no Brasil? O Brasil é tão caricato, Reinaldo, que é possível prometer baixar tributos em alguns fatos geradores, especialmente o consumo popular e a progressividade de incidência sobre os salários da classe média, aumentando os impostos sobre alguns fatos que existem em linha com as melhores práticas internacionais. Vou dar um exemplo prático aqui. O Brasil é um de 2 países da OCDE, Brasil e Estônia. O Brasil não é da OCDE, que não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Então, um tributo sobre lucros e dividendos empresariais tem a faculdade de arrecadar entre 40 e 55 bilhões com alíquota moderada, menor do que as alíquotas médias do imposto de renda. O Brasil tem um tributo local, estadual, que é sobre heranças. Esqueça a classe média, quem tem um apartamento, um carro, esqueça isso, que não interessa para o Estado nem contribui nada. Mas grandes heranças nos Estados Unidos, a alíquota menor é de 29%. Na Europa, 35%. No Brasil, é 4%.
Então você tem condição de estabelecer uma tributação sobre grandes heranças. O senhor pensaria num limite, Sim, porque piso para... Não, você tem que ter o limite, porque a partir do limite, se não for moderado a alíquota, você causa fuga de capitais, como aconteceu na Suécia. Suécia, França Isso. também. Então, aqui no Brasil, não pode ir para os 29%, não precisa ir para os 29%, mas com 10%, 12%, 15%, você faz aí uma arrecadação de uns 50 bilhões. E há um valor a partir do qual abaixo você aplicaria... você é imune? Não fiz o cálculo ainda, mas você pode perfeitamente, imaginando um apartamento ao redor de 700 mil, um carro ao redor de 100 mil, 900, R$1 milhão. Não dá para levar um pouquinho? Não, mas aí adianta é progressivo, porque você fica com o limite. Percebe? O limite é assim, quem tiver 2 milhões abate Eu quero elevar a imunidade. A imunidade, sei, mas entenda bem, a lógica é o seguinte, se vamos supor que você tenha 2 milhões de patrimônio, até você fica imune. Aí vai pagar só sobre a diferença. O senhor conhece aquela piada do Milor Fernandes, do mendigo com medo do comunismo, né? Sim. O senhor não acha que, embora se a gente fosse pegar os brasileiros com patrimônio de 1 milhão e tal, a gente chegasse a uma parcela muito pequena? Dá 6%. O senhor não acha que esse é o tipo de proposta que assusta as pessoas sem que elas entendam? Primeiro assusta? Perfeito. Assusta, mas eu quero ser sincero, honrado, porque eu tenho para mim que o próximo presidente da República vai se desmoralizar em 6 meses. Se ele deixar o povo acreditar que está na mão de qualquer um de nós, candidatos ou candidatas, resolver o problema sem dor. Não vai dar. Quebrar o Brasil. O país está hoje com um buraco na conta pública de 150 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Isso representa já a menor taxa de investimento desde a Segunda Guerra Mundial. O Brasil tem 62.500 homicídios em 12 meses e não tem capacidade sequer de fazer justiça, porque é ínfima a quantidade de capacidade que nós temos de investigar. 13 milhões e 700 mil brasileiros estão desempregados, 32 milhões empurrados para o biscate ou para o bico, para viver. Biscate no Ceará é atividade informal, é porque alguém me advertiu que em algum lugar do Brasil... biscate em São Paulo é prostituta. Não, biscate. Não, mas não é não. Faz biscate. Mas não é não. Não é não. Então, só explicando que é uma gente que está aí correndo do rapa nas cidades. E ou o Brasil olha para essa gente, é o meu caso. Sabe quantas pessoas nesse momento estão com o nome sujo no SPC, Reinaldo? 63 milhões de pessoas. E eu vou para cima, eu vou ajudar essa gente a limpar o nome. E é preciso que a gente diga de onde vem o dinheiro. E eu vou querer dizer, senão eu não quero ser presidente. Se alguém imaginar, tipo o Bolsonaro, resolve dos problemas a golpe de frase feita, ele sente a dor do povo, né, com a corrupção da política, ele sente o sofrimento e o medo da segurança e vai com 2, 3 frases, ele resolve tudo. Sim. Só que eu já fui prefeito, já fui governador, já fui ministro, eu sei que o céu não é perto. Mas tais soluções simples e erradas para problemas difíceis. É isso aí. O senhor disse, ou é mito, que os juros representam 50% das despesas do governo? Eu vou repetir. 51% do orçamento brasileiro são despesas financeiras. Despesas financeiras. Só que aí então... juro e rolagem de principal. Isso, mas aí que eu queria entender. Juro, vamos lá, eu estou aqui com dados do Tesouro. Claro, claro. O senhor falar, não é isso, não é assim que se lê. Perfeito. O senhor dá a sua leitura. Sim, lógico. 400 bilhões de juros. Quase isso, 382. Amortização e tal. 700. Eu peguei 900, mas vai ser 700. Né? Juntos, aqui na minha conta, 1,3, então 1,1. 1 trilhão e 100, 1 trilhão e 200, é isso. A execução do orçamento, 2,56 trilhões em 2017. Então, vamos lá. Nesse caso, juro e rolagem representam mesmo metade. É isso. Agora, é correto juntar juro e rolagem? Quer dizer, a rolagem não é, na verdade... Enfim, eu estou devolvendo, digamos, a casa que eu aluguei. Então vamos lá, vou recuperar o conceito da lei de meios, que antigamente se chamava orçamento. O orçamento é o que é? É uma lei em que o governo, para dar transparência e permitir à sociedade saber o que está acontecendo com os dinheiros e com as dívidas ou os não dinheiros, ele elenca todas as receitas e todas as despesas. Seria incorreto se eu, por exemplo, não contabilizasse nas receitas o valor dos títulos. Sim. Tá certo? Então, é absolutamente preciso. A banqueirada ficou zangada comigo porque eu estou contando a história para as pessoas. Não estou dizendo que é da receita, porque o Brasil não está pagando um centavo.
Porque está em déficit primário. Desculpa, candidato, lembrar o seguinte, pagar em estrito senso, não estamos pagando. Nós fazemos prejuízo na prática. Nós estamos pagando, é déficit. Vence quase 1 trilhão, a gente rola todo e o juro é 380, a gente capitaliza. Por isso que a dívida está saindo de controle, já está em 5 trilhões e 100 bilhões de reais. Outro dia a Folha de São Paulo fez um editorial comigo, tive essa honra, dizendo que as hipérboles de Ciro Gomes. E eles não sabiam por quê? Porque até escamotear do conhecimento popular estão acontecendo 1 trilhão e 184 bilhões de reais dessa dívida vence em 4 dias. Saiu de 60% em 91 para 90%. Vai vai quebrar o Brasil. Então, repare, a transparência é essa. Todas as receitas versus toda a despesa, 51 de cada 100 reais do orçamento, despesa financeira. Rolagem de principal e capitalização de juros. Então o senhor está trocando a expressão juro por despesa financeira. É a soma dos dois. A soma dos dois. Sempre falei assim. Tá. Sempre falei assim. Mas eu sou mal versado. Agora vem cá. Sobra suspeita, quando o senhor fala isso, assim, que a pessoa diz, olha, é isso. É isso mesmo. É calote? Então, repare, vai ficar. Não é calote por quê? Vamos entender também. Se fosse até para fazer um sacrifício, você pegar e esterilizar um negócio desse, até faria sentido, mas isso não é possível. Eu sou um homem muito experimentado, eu não caí de paraquedas ontem. Eu governei a 5ª maior cidade brasileira, não tenho um dia de déficit. Eu governei o 8º estado brasileiro, não só não tenho nenhum dia de déficit, como fui ao mercado e comprei 100% da dívida do Ceará, que ia vencer dali 15, 20 anos no futuro. E nem começou a instaurar o comunismo a partir do Nada, não. E fui ministro da Fazenda do Brasil, ajudei a fazer o real. Quem olhar no Google vai ver que o maior superávit primário da história da economia brasileira foi praticado por mim, no ano eleitoral, no último trimestre, que é a hora da farra. Aliás, essa mesma memória 5,1% do PIB. Não teve uma pendenga, o senhor, quando era ministro, que a indústria automobilística brasileira começou a fazer isso, era abrir importação de carro? Sim, exatamente. Exatamente. Em vez de fechar a economia... É claro. As pessoas querem fazer de mim um negócio que eu não sou. O que é que eu sou? Eu sou um brasileiro preocupado com o desenvolvimento do Brasil. E aí, repare, quando eu assumi, havia o que os economistas chamam de ato de produto. O que é isso? A nossa indústria 100% ocupada, produzia 100 e com o fim da inflação o nosso povo tinha capacidade de comprar 120. Sim. E aí o que acontece? Quando o povo pode comprar 120 e só tem 100, o preço das coisas sobe. E essa foi a doença que matou o Cruzado 2, o Colo não sei das quantas, o Plano Bresser e tal. E eu fui chamado às pressas para resolver isto. Sim. Cheguei aqui, o que é que você faz? Não tem saída. Fiz um choque de oferta, trouxe de fora a mercadoria que estava faltando no Brasil. E aí as multinacionais daqui, eu era o garoto prodígio da política brasileira, de repente virei esse monstro e tal. Mas tenho orgulho de ter salvo o Plano Real. Agora, eu acho que o nosso ouvinte, o nosso telespectador, ainda a questão dos juros, o senhor pretende fazer das despesas financeiras? Sim. Então, o que é que nós precisamos fazer? Baixar essa relação? Nós precisamos fazer 2 coisas. Uma no estoque e outra no fluxo. Porque dívida, quem está nos ouvindo sabe, ela não é propriamente um problema. Depende de quanto tempo ela vence. Então, claro que a dívida, o volume, o estoque já é um problema. O país que tem uma dívida quase equivalente a um ano de produção e trabalho já é um problema. Só que no mundo, por exemplo, o Japão tem 2,2 vezes o PIB japonês. E não tem problema nenhum. Por quê? Porque o que vence por dia, por mês, por ano no Japão é uma titica. E o Japão, então, a dívida pública, você precisa ir honrando o fluxo. Não é? Agora, por que não pode brincar com isso? Porque essa dívida corresponde à poupança da sociedade. É o FGTS do trabalhador, que é um crédito dele e é uma dívida do governo. É a caderneta de poupança da viúva, é o capital de giro da pequena empresa. Portanto, não pode brincar com isso. Tem que ser muito sério, mas também não pode deixar as coisas fluírem como estão. Por quê? Porque isso vai engolir o país, se é que já não está engolindo, porque na prática a gente é otimista, mas quem está hoje desempregado, quem está dentro do ônibus aí humilhado, que perdeu por rapa sua pequena quantidade de mercadoria, a mãe que está com medo de precisar da saúde e tem o pavor de não ter de onde tirar as coisas, enfim, a violência que campeia no Brasil impune, isso já está degringolando e a causa básica é essa. É um conflito distributivo em que todas as energias do país que produz e que trabalha são drenadas para a especulação financeira de uma minoria de privilegiados que tem essa montanha de dinheiro para especular. O que é que eu vou fazer? No fluxo, nós precisamos consertar a conta. Ou seja, a partir de hoje o governo vai ganhar mais do que arrecada. Ou seja, vai arrecadar mais do que gasta.
Isso é crítico, é a minha história. Mas então o teto de gastos foi uma medida correta, né? Errada. Por quê? Por quê? Porque não se pode fazer um teto de gasto com status constitucional tosco do jeito que foi. Então, repare, o orçamento é aquela pizza, né, de 100. 51 é juro e rolagem de dívida. Está fora do controle da 95, da emenda que controla gasto. 29% previdência, está fora do controle do gasto. Aí sobra 20% para educação, saúde, segurança, porto, aeroporto, estrada, tudo mais. Mas houve redução efetiva, candidato? Porque Não, tá piorando. O déficit não resolveu? Não, está piorando. Está piorando por quê? Mas não sobrou para o déficit? Mas vamos raciocinar juntos. Vamos raciocinar juntos, senão nós chamamos nosso povo fora. Esse país nasce em 2.700.000 bebês por ano. É razoável que eu passe os próximos 20 anos sem expandir a atenção materno-infantil, a vaga na creche? Não é razoável. No Ceará, por exemplo, que é o estado mais sólido financeiramente do Brasil, sendo um dos mais pobres, nós temos uma regra. Qual é a regra? É o controle de todas as despesas correntes, exceção para investimento, educação e saúde. Sim. E se quiserem uma providência, eu topo discutir para o Brasil, mas vou propor que ela não tenha status constitucional. Que ela seja como é na América do Norte, na lei ordinária, que aí um belo dia dá-se o impasse. Nós assistimos isso para o governo, o Congresso começa a tensão, corta daqui, puxa dali, acha-se o caminho. Então vamos lá, no estoque, na despesa ali e tal... Primeiro consertar o fluxo. Esse corte seria feito onde? Não, o fluxo é aquilo que eu estava falando na reforma tributária e da Previdência. Tá. Eu tenho condição, se eu tiver força política para isso, de virar o desequilíbrio fiscal brasileiro em 24 meses. Tecnicamente, eu tenho condição de fazê-lo em 12 meses. Por que eu não posso prometer em 12? Porque quando a gente organiza tributo, cai num princípio constitucional chamado princípio da anterioridade. Ou seja, o que eu propuser esse ano só pode entrar em vigor no ano que vem. Se o Congresso, já até conversei com o presidente da Câmara, me desse a condição de eu, eleito presidente, começar a trabalhar, e o meu assessor conversou com o Ilan, que é o presidente do Banco Central, e com o ministro da Fazenda, e eles foram sensíveis a essa minha ideia da gente não perder esse tempo. Sim. Então tem várias coisas para fazer, não é? Tributação sobre lucros e dividendos dá 54 bilhões, não é? Tributação sobre heranças dá mais uns 40 bilhões, né? Você tributar e ir para cima das renúncias fiscais, Reinaldo, esse Brasil quebrado entregou a meia dúzia de privilegiados, Dona Dilma, o senhor Michel Temer, todo mundo junto, não é? 354 bilhões com B de bola de reais por ano. Uhum. Sabe quanto é o déficit? 150. Isso foi um desastre. Então, repare, se eu tiver condição, você vai em cima, vai acabar. Por que a classe média e o trabalhador morre no imposto, sem nem poder falar, e certas corporações vão ter renúncia fiscal dessa proporção? Então, isso eu sei por onde resolver o problema. Trata-se de se eu vou conseguir ou não força política, mas eu vou propor antes, como eu lhe disse, para poder, se eu escapar, eu escapo eu e a ideia. Quer dizer, quando o senhor disse que é preciso reduzir a relação da despesa financeira em relação a gasto, não quer dizer que o senhor no fluxo. Não, por quê? Porque isso corresponde à poupança da sociedade. Eu tinha até coragem, se eu fosse pegar um bocado de especulador que já ganhou tanto, eu teria até coragem de fazer, mas não é. Os especuladores vão assistir a próxima presidência assumir olhando de fora. Eles vão atacar o real, já começaram a atacar o real. Então você vai ver claramente, se um de nós da oposição sinalizar que vai ganhar, o real vai para 4,5, pode chegar perto de 5. Por quê? Porque eles vão fazer um ataque especulativo, como já fizeram. Não estou sendo profeta, senão já testemunhei isso contra o Fernando Henrique lá atrás, depois contra a Dilma e agora mais recentemente. Eu vou fazer a última pergunta, na verdade, penúltima, que depois o senhor se despede. Eu escrevi hoje uma coluna na Folha, num dado momento eu digo que o Lula, de algum modo, seguiu o De Gaulle na relação com o senhor, disse que o primeiro dever de um estadista é a traição ou a ingratidão. Porque num dado momento eu acho que o processo político esperava que vocês estivessem juntos nessa disputa, considerando o estado miserável a que chegou o PT do ponto de vista político, ético, etc., pudesse estar como auxiliar ou como vice ou como não sei o que, não aconteceu. O senhor vai à TV Difusora do Maranhão e diz o seguinte, aspas, o Lula tem alguma chance de sair da cadeia? Nenhuma.
só tem chance de sair da cadeia se a gente assumir o poder e organizar a carga. Botar juiz para voltar para a caixinha dele, botar o Ministério Público para voltar para a caixinha dele e restaurar a autoridade do poder político. Quem me acompanha aqui, quem me acompanha no blog, sabe que a leitura que eu fiz disso, eu disse, o Ciro não pode soltar ninguém, se foi eleito, está tratando a questão política, eu também acho que o Ministério Público e o Judiciário tem que voltar para a caixinha. Mas, evidentemente, eu tenho que fazer essa pergunta. O senhor tentou flertar aqui com o eleitorado petista. O que o senhor quis dizer, afinal de contas? Nada, a não ser o óbvio. Eu sinto, e estou dizendo repetidamente, que nós estamos num estado de anarquia. Eu sinto isso, assim como o brasileiro, professor de direito, velho, traquejado da luta política e um amante do Estado Democrático de Direito, pelo qual eu me bati muito. Não é? E eu vejo hoje, vamos lá, para não conversar muito comprido, quem acompanhou esse último domingo, não é? De solta Lula, tira Lula, volta Lula, solta Lula, volta Lula, 5 decisões estapafúrdias num domingo, sobre a mesma norma, a mesma lei, o mesmo caso, não pode duvidar de que nós estamos num estado de anarquia. Rápido. Eu estava em Amsterdã, aí me pediram daqui de férias, eu disse, olha, eu vou começar a comentar essas coisas, eu não entrei em coffee shop, não comi bolinho do capeta, nada. Mas é completamente... É inacreditável. É completamente surreal. E o que é que gera no coração do povo brasileiro? Insegurança. O sentimento de desproteção. Quer dizer, veja bem, eu sou o cara que tenho 38 anos, já governei, tal, nunca respondi, nada, nenhum mal feito. Eu tenho uma certa moral, nada mais é do que a minha obrigação. Mas eu não falo por qualquer tipo de... Eu defendo a Lava Jato. Acho que ela é uma inflexão potencial na crônica de premiar com impunidade o ladroeira do mundo político. Eu tenho 70 processos só por denúncia. Michel Temer, Eduardo Cunha, Quércia, Maluf, todos esses eu denunciei. Você não economiza também, né? Não economizo porque considero uma obrigação de quem não tem rabo de palha denunciar. Sabe, eu não tenho queixa nem arrependimento. Mas dá pra fazer um pouquinho mais assim? Dá, não estou agora fazendo. Não, tá não chamei ninguém de ladrão hoje ainda. Não, uma pessoa inteligente com você eu admiro. É simples assim, eu admiro os críticos que elaboram, que raciocinam, que compreendem as coisas. Porque o Brasil, eu dizia que a imprensa era facciosa. E o Hélio Gaspar, esse grande jornalista, me disse assim, Ciro, não é facciosa não, é despreparo mesmo. E acabei vendo que ele tinha razão. Quer dizer, você tem uma certa frivolidade, uma certa superficialidade nas coisas, e é assunto muito sério. Então, repare, eu não tenho a faculdade de soltar o Lula, mas eu tenho uma opinião de velho professor de direito. Eu acho a sentença que o condenou injusta. Explico por quê. Porque na tradição do direito positivo brasileiro, a qual nos formamos todos, os profissionais de direito, eu sou advogado ativo, não se condena penalmente no Brasil por conjunto indiciário, só a prova. É o primeiro julgamento que elabora sobre a tradição anglo-saxã, né, do direito consuetudinário norte-americano, alemão. alemão. Assim, agora nós vamos apanhar junto. E ainda assim, eu diria mais ou menos, porque quando mais ou menos, porque quando você pega a sentença do Sérgio Moro com a devida vênia... Não, 80 páginas, porque não tem a página. Existe a denúncia do Ministério Público, que ele ignorou, e nos embargos de declaração ele disse, eu nunca disse que o apartamento saiu dos contratos. Você não disse que saiu dos contratos? Qual é o nexo? Então, repare, essa é a minha opinião. Eu estou bajulando o eleitor do Lula? Não. Ato contínuo, eu estou dizendo que o PT... está fazendo uma estratégia que leva o país a dançar na beira do abismo. Exatamente. Porque qual é a lógica? Se o senso comum, né, que até que está muito fortemente dentro do PT, é de que o Lula não pode ser candidato por uma lei que ele próprio criou, que é a lei da ficha limpa, então, se o senso comum estiver correto, o que está em marcha no Brasil? Uma fraude. Sim. Uma fraude aonde? Uma fraude... Porra, na escolha da liderança do país. Nada menos do que isso. Então, aí escolham para que lado eu estou. Eu estou do meu lado, estou do lado do povo brasileiro. Tem uma coisa aí que a minha opinião é a seguinte, mesmo que dê certo para eles, dá errado. Se der certo para eles, significa... Vamos ter mais um presidente por procuração. Não, vamos ter um presidente por procuração e o Brasil sendo governado por alguém que está na cadeia. É isso aí. É isso que o país aguenta? Eu não posso concordar com isso. Candidato, até já passando da hora, eu quero que o senhor se despeça do nosso ouvinte. Foi bom para o senhor? Foi muito bom. Então, você vê que eu não sou um doce. Muito obrigado a você, parabéns pela qualidade das questões. São raras as oportunidades que eu tenho de falar sobre coisas programáticas. Agradeço ao ouvinte da Band News, aliás, agradeço às organizações bandeirantes, porque aqui sempre me deram a oportunidade de me expressar com liberdade. Muito bem, é isso aí. Obrigado ao candidato Ciro Gomes. É isso aí. Valeu. Bom.
Diogo chegou ao escritório e, com Claro Empresas, usou a velocidade do 4.5G para fazer uma reunião. Antes do almoço, ele agilizou uma entrega falando ilimitado com o fornecedor de outra operadora. À tarde, usou o WhatsApp à vontade para avisar os clientes que os pedidos chegariam no prazo. Claro Empresas, a melhor solução para o seu negócio. Vá até uma loja Claro ou ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br/empresas e encontre as lojas em São Paulo. Em breve em todo o Brasil. Claro, você merece o novo. A Iveco acaba de lançar a Daily City, um caminhão feito para ser ágil e com altura ideal para garagens e estacionamentos. Por isso, ele é perfeito para suas entregas, feito para ser leve e econômico. Por isso, é perfeito para você também. Afinal, ele é feito ou perfeito para você? Ah, isso não importa. O que importa é que ele é o seu número, exatamente o que você precisava. A nova Daily City é Iveco, carregada de potência. Financie pelo Banco CNH Industrial. Pedestre, use sua faixa. O acordo dos planos econômicos está disponível. É uma alternativa rápida para quem entrou com ações judiciais nos planos econômicos Bresser, Verão e Collor 2. Se você é um dos poupadores que entrou com o processo, esse acordo é para você. Herdeiros e espólios de poupador falecido que tenham ação na justiça também podem ter dinheiro a receber. Fale com seu advogado e saiba mais em www.pagamentodapoupança.com.br. Aproveite esse acordo. Quem ganha é você. Uma iniciativa IDEC, Febrapo e Febraban. Mediadora, AGU. Interveniente, Banco Central. Só quem é o maior consegue as melhores negociações e os menores preços para você. O Atacadão é o maior atacadista do Brasil. Já são mais de 150 lojas. O Atacadão é o seu parceirão na qualidade, variedade e economia. Comprar do Atacadão é mais negócio para todo mundo, principalmente para você que é comerciante. Com o Atacadão, você sempre pode contar. Se for pro Atacadão, me chama que eu vou. Atacadão, o lugar de comprar barato. Diogo chegou ao escritório e, com Claro Empresas, usou a velocidade do 4.5G para fazer uma reunião. Antes do almoço, ele agilizou uma entrega falando ilimitado com o fornecedor de outra operadora. À tarde, usou o WhatsApp à vontade para avisar os clientes que os pedidos chegariam no prazo. Claro Empresas, a melhor solução para o seu negócio. Vá até uma loja Claro ou ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br/empresas e encontre as lojas em São Paulo. Em breve em todo o Brasil. Claro, você merece o novo. Yolanda, olha ali, quem tá chegando na casa da Judite? Ai, Mirtes, você tem Sul América Saúde e não conhece o médico em casa. Eles vêm atender criança de até 12 anos e idoso com mais de 65, que nem a gente. Pra uma dor de garganta, uma febrinha, sabe? Nossa, Yolanda, como é bom viver na modernidade, né? Médico em casa. Deixe essa novidade entrar e levar saúde pra sua família. É só consultar a área de abrangência no sulamericasaúdeativa.com.br e chamar pelo aplicativo Sul América Saúde. 6h42 pelo horário oficial de Brasília. Espaço aberto para notícias da sua região. Seu caminho. Cuidado agora com a Avenida Guido Calói, travada em toda a extensão. O caminho também difícil pela Marginal do Rio Pinheiros, para quem segue sentido Castelo Branco, entre as pontes Transamérica e João Dias, pela pista lateral. Tem evento na casa de eventos ali da região e travando o caminho para o motorista na lateral, opte pela pista expressa nesse trecho. No aniversário Fast Shop, você compra a cafeteira 3 Corações Mimi em até 18 vezes de R$ 13,90. Confira condições na loja e site só até domingo no aniversário Fast Shop. Menina, que trânsito! Que foi? Ah, de sempre. Buzina, buzina, buzina. E você? Ah, desconto, desconto, desconto. Mas sim. Respeitei o limite de velocidade, desconto. É? Nenhuma frenagem brusca, desconto. Curva certinha, desconto. Nenhuma buzinadinha? Ah, só a do ciclista para agradecer a preferência. Chegou o aplicativo Trânsito mais gentil do Porto Seguro Alto. O app que transforma sua gentileza no trânsito em prêmios e descontos no seguro. Pegue o caminho da gentileza. Baixe agora ou consulte seu corretor. No Fleming's Prime Steakhouse e Wine Bar, você vai desfrutar uma experiência única. Aproveite para conhecer o Steaks to Share, uma deliciosa combinação de filé mignon, New York Strip e ribeye, com 2 acompanhamentos para compartilhar em 3 pessoas por R$ 275. Disponível no jantar de segunda a sexta ou finais de semana e feriados em qualquer horário. Avenida Cidade Jardim 318. Acesse flemings.com.br e saiba mais. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta falando agora no Daio para São Paulo, mas para todo o mundo, nos demais meios. E aí, Valio Bene, como é que está o negócio aí do seu Paulo Vieira de Souza? O juiz José Gomes Jardim Neto, da 9ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, decreta o bloqueio de bens do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, e outros 2 investigados por supostos desvios em programas de reassentamento do trecho sul do Rodoanel. A decisão acolhe uma liminar movida pela empresa contra os acusados. A Dersa moveu essa ação civil pública pedindo a condenação. Eliminar a uma ação, né? Quer dizer, eliminar concedida uma ação movida pela empresa, né? Isso. A Dersa acabou movendo essa ação civil pública pedindo a condenação do Paulo Preto por suposto desvio de R$335 mil. Olha, a ver, né? Tem aí o chamado Paulo Preto virou uma figura um pouco demonizada, né, da política. Eu espero que as provas primeiro apareçam. Mas não é só para o Paulo Preto, é para qualquer um, né? Hoje em dia virou, né? Há um esforço, a gente sabe, de tentar jogar o caso Dersa no colo do candidato Alckmin. Vamos ser claro? Pronto, vamos botar as coisas no devido. Né? Mas será que eu... Vamos ver. Nós certamente ainda voltaremos a esse assunto com mais detalhes. E o Dória? O pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Dória, pretende lançar um amplo programa de privatizações se for eleito para o Palácio dos Bandeirantes. O ex-prefeito da capital paulista esteve hoje aqui onde você está, Reinaldo, nos estúdios da Band News FM, na nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo estadual. Além de vender empresas públicas para a iniciativa privada, a ideia de Dória é levar um novo modelo de gestão por concessões a áreas como o sistema penitenciário. Tem a fala aí dele, Coltinha? Tem. Vamos lá. Vamos seguir o modelo que Minas Gerais fez e com sucesso em Ribeirão das Neves, de concessão para a exploração dos presídios. Não houve uma única fuga, não houve nenhuma situação de agressão a presidiários, sem brigas e, ao contrário, 100% da população carcerária trabalha. Olha, deixa eu dizer uma coisa, ou duas. Eu acho que falar em privatizações, então, acho sempre bom que se fale disso, né? Quanto menos Estado empresário, melhor, né? Eu não teria Estado empresário nenhum, né? Como eu brinco, privatizo até Jardim da Infância. Agora, não privatizo presídio. Não gosto da ideia. Não, mas funciona em Minas Gerais. Eu não sei se funcionaria em escala nacional, não sei se está funcionando em razão de alguma coisa em particular. Rigorosamente não gosto da ideia de você ter pessoas privadas de direitos fundamentais, justamente privadas de direitos fundamentais, não estou dizendo que seja injusto, né? E submeter a cassação de direitos fundamentais a uma administração privada. Eu acho que isso tem de ser coisa do Estado. Só o Estado pode tirar do cidadão a sua liberdade e administrar essa liberdade a menos que ele terá, ainda que isso seja justo. Então, eu acho que o João Dória, se eleito, tem um vasto campo para privatizar em São Paulo, querido Coutinho. Não precisa ir justamente nesta área de presídio, né? Quando vai nessa área de presídio, me parece que é uma tentativa de se livrar de um problema, de passar adiante um problema. Mas olhem o tamanho e a proporção. Vamos ser claros, né? Preciso botar o dedo na ferida. Já é um problema federal. Olha o tamanho e a proporção que o PCC tomou no Brasil. Será que convém você ter uma gestão privada de presídios com um partido do crime ativo como é? No meu entendimento, não. Acho que é uma má ideia, né? Agora, enfim, vamos ver, né? Eu também não sou do tipo que, não, pus em prática, funcionou, não, mas eu continuo contra. Eu acho que não funciona. Eu acho que não funciona porque nasce de uma falha que, no meu entendimento, é de natureza ética. Agora, vamos ver. Oi, gente, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Rodrigo Santoro. Olha, investir hoje em dia é bem mais complexo do que no passado. Então não dá para se aventurar nesse mar de possibilidades sem ter do lado quem conhece do assunto.
E é por isso que eu não abro mão da expertise do Bradesco Prime. Lá eu conto com uma plataforma completa de investimentos e com especialistas que montam comigo carteiras personalizadas para os meus objetivos. É isso que o meu caminho pede. E o seu? Bradesco Prime. Seu caminho é Prime. Tem muito ouvinte perguntando o que acontece na Raposo Tavares. Então a gente tem informação chegando com o helicóptero da Band News FM. Atenção agora com a rodovia Raposo Tavares, quem segue sentido interior encontra a manifestação antes do Rodoanel no quilômetro 19. Só uma faixa da esquerda liberada para os motoristas passarem, a lentidão já começa no Butantã. O sedã mais vendido do Brasil, Corolla ZR Couro a partir de 84.990. Venha conferir em uma concessionária Toyota. Não tem informação com relação a exatamente o que é essa manifestação, quantas pessoas são, mas há bloqueio parcial, causando um transtorno gigantesco na Raposo Tavares. São pelo menos 9 quilômetros de lentidão. Bloqueio de estrada? Gente bloqueando estrada? Cana. Põe cana. Raposo Tavares no sentido do interior, desde o 10 até o 19, desde ali o Butantã até um pouquinho antes do Rodoanel. Repito, se você puder, evite a todo custo a Raposo Tavares no sentido do interior. Há uma manifestação bloqueando a rodovia parcialmente por lá. Olá, eu sou Cláudia Hanna. E eu, Dandara Guerra. Mãe e filha juntas para lembrar que é sempre bom cuidar da saúde dos nossos ossos. Aqui em casa, minha mãe toma Calcitran MDK. Isso mesmo, filha. Calcitran MDK é ideal para manter os ossos fortes e saudáveis. Ele tem cálcio, vitamina D, K e magnésio, que ajudam o cálcio a ser absorvido mais rapidamente. E eu tomo Calcitran D3, porque prevenir nunca é demais. Calcitran, nesse cálcio nós confiamos. De tela em tela, o Brasil multitela com a NET. É mais do que uma tela de TV, agora tamo NET. É multitelei, é ultra velocidade, banda líder pra você. Tamo multitela na areia e no rolê. Hey, hey, tamo multitela, o Brasil é multitela. Tamo multitela, multitela é NET. Multitela é NET. Assine 70 mega por R$ 49,00 por mês. Ligue 4004-8844. Consulte condições de aquisição. Band News FM. Seis horas e 52 minutos, estamos de volta com É da Coisa. Band News FM. Somos Agro. Apoio Montana, a carne para o seu dia a dia e o seu churrasco. Montana é boa demais. 7 bilhões e 600 milhões de pessoas. O planeta tem cada vez mais gente e cada vez mais bocas para alimentar. Isso significa mais soja, mais feijão, mais arroz, mais milho, mais carne e mais ovos. E o nosso pedaço de mundo tem tudo a ver com isso. O Brasil já é uma potência global no agronegócio e talvez seja o único país com capacidade de produzir alimentação de qualidade de forma sustentável para essa população que não para de crescer. Garantir a segurança alimentar do Brasil e do planeta é um desafio que os nossos produtores já começaram a encarar. É o nosso país acelerando a produção de alimentos e multiplicando o potencial e a produtividade das nossas terras. É o futuro sendo construído a cada colheita. Somos o futuro, somos o presente, somos do Brasil, somos do planeta, somos orgulho, somos agro. Band News FM. Somos Agro. É hora de você conhecer Montana, a carne que vai fazer parte da sua mesa. A carne que é boa pro arroz com feijão, boa pro churrasco. A carne feita com amor do começo ao fim. Montana, a carne que é boa demais. montanacarne.com.br. Diogo chegou ao escritório e, com Claro Empresas, usou a velocidade do 4.5G para fazer uma reunião. Antes do almoço, ele agilizou uma entrega falando ilimitado com o fornecedor de outra operadora. À tarde, usou o WhatsApp à vontade para avisar aos clientes que os pedidos chegariam no prazo. Claro Empresas, a melhor solução para o seu negócio. Vá até uma loja Claro ou ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br/empresas e encontre as lojas em São Paulo. Em breve em todo o Brasil. Claro, você merece o novo. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Olha, estamos de volta. E agora você botou o chapéu porque tirou o chapéu para Ciro? Não, eu sou de Dois Corpos, a gente tira chapéu para visita. A gente não recebe visita de chapéu, né?
Nem na nossa casa, nem entra na casa dos outros e fica de chapéu. Sim, educação. Educação. Ah, mas e aqui? Aqui estamos entre amigos, é um ambiente social, dá bacaninha e tal, né? E os meninos gostam, eles acham que eu fico mais bonito, então eu uso. E guarda-chuva dentro de casa? Pode abrir guarda-chuva dentro de casa? Também não, né? azar. Deixa fora. Nunca mais pronunciei essa palavra verdade. nesse programa. Lembrei na hora que eu falei. Olha aqui, gente, saiu um comunicado. Saiu um comunicado, então, da República da Nicarágua, da Polícia Nacional e do Ministério das Relações Públicas, Ministério das Relações Exteriores, na prática, dizendo que acharam o assassino da brasileira Rainéia Gabriela da Costa Lima Rocha. Seria o senhor Pearson Gutierrez Soles, de 42 anos de idade e tal. Tomara que seja verdade, mas eu duvido. Estão querendo... Sabe por que eu duvido? Porque eu sou uma pessoa lógica. São quase 400 assassinatos na Nicarágua. Não acharam responsável por nenhum. Assassinatos de pessoas, de manifestantes políticos. Não acharam o assassino de nenhum. Acharam justamente o da Rayane, que é uma brasileira, né, a Rainéia, que é uma brasileira e que está dando problema diplomático. E que expôs ainda mais a tirania nicaragüense para o resto do mundo. Vocês acham que a Nicarágua teria alguma dificuldade, que meninos, em arrumar um laranja, um idiota, para acusado e responsável pela morte da garota? Não. Quem mata não acusa um inocente? Então, assim, insisto, tomara que seja verdadeiro. O que me parece é que estão apenas arrumando um responsável. Entendeu? É isso que eu acho. Vamos continuar com notícia? Vamos. E o vice do Alckmin, já que estamos aqui, fizemos uma entrevista com o Ciro Gomes. Hoje, segunda-feira, entrevistamos o Geraldo Alckmin e na quarta-feira o Guilherme Boulos. E estamos convidando os candidatos, aqueles que toparem participam da nossa entrevista. Está passando lá de lá o Guilherme Afif, tá bom? Como vai? Precisamos nos falar, faz tempo. Tchau. Muito bem. Vamos lá, o que tem sobre o vice de Alckmin? Sem um vice definido até agora para a candidatura do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, líderes do Centrão já admitem a possibilidade de ter um nome de fora da coligação para compor a chapa. O bloco, no entanto, quer ter poder de veto. O nome com maior aceitação ainda é o do senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência pelo Podemos. No entanto, o parlamentar já criticou publicamente diversas vezes o Centrão e descartou em mais de uma oportunidade compor a chapa de Alckmin. Ontem, o ex-governador voltou a dizer que conta com uma indicação do bloco para definir o vice. Vamos ver, né? É claro que a gente está com problema... Assim, a política brasileira está com um problema quando você tem, apoiando uma candidatura, o DEM, o PR, o PP, o PRB, o Solidariedade, o PSD, o PPS, o PV e o PHS, que eu me lembre. PR, você já falou? PR, falei, né? Tem todos os partidos apoiando um candidato e não consegue achar um vice nesses partidos. Ou porque são inexpressivos, ou porque faltam varões de Plutarco. Né? É um problema. Obviamente é um problema. Né? Por que está faltando? Porque não consegue achar esse vice? No caso do Álvaro Dias, eu acho uma solução complicada também, porque é claro que esse vice vai ser muito cobrado e a chapa vai ser muito cobrada por tudo aquilo que o Álvaro Dias já falou desses partidos, incluindo o PSDB. Ah, mas em política, sim, as composições são sempre necessárias e tal. Uma coisa é no segundo turno você escolher dos males o menor. Outra coisa é fazer essa composição já no primeiro turno, ignorando tudo aquilo que foi dito. Né? Vamos ver. O que eu tenho de certo aí é que não precisava ter essa confusão toda que fizeram. Isso realmente não precisava, foi uma desnecessidade, bastava ter consultado o Valdemar Costa Neto, ter consultado o companheiro Josué, né? Ou, no limite, consultado a mãe de Josué. Não precisava ter essa confusão,
Né? Vamos falar do Centrão Maia rapidamente e eu passo a bola para o Coutinho de novo. Reinaldo, a reeleição do deputado Rodrigo Maia à presidência da Câmara começa a ser ameaçada pela indefinição do Centrão em encontrar um vice para compor a chapa do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, líderes do PP, do DEM, do PR, do Solidariedade e do PRB admitem em conversas reservadas que a prioridade agora é eleger o pré-candidato do PSDB ao Planalto e não garantir a vaga de Maia. Para isso, aceitam até desistir do acordo caso o vice tenha que vir do DEM. Enfim, aquelas coisas internas aí. Agora, então, não, vai o vice, mas aí se o vice for do DEM, então aí o Rodrigo Maia não tem mais garantida a sua vaga para concorrer à presidência da Câmara. Coisa política. Agora, a primeira coisa, eu preciso lembrar que o Rodrigo Maia tem que ser reeleito deputado, né? Se não se reelege deputado, não consegue presidir a Câmara, não. Fala, Coutinho. Não existe um presidente da Câmara que não é deputado, né? Não tem como, ainda não inventaram isso. Senão eu presidiria aqui o negócio para botar Cleone. 7 horas em ponto pelo horário de Brasília. A Voz do Brasil começa aqui na Band News FM, vai ser exibida às 8h30 da noite, com exceção dos ouvintes do Rio de Janeiro, que ficam com a Voz do Brasil por imposição da lei, às 9 horas da noite. Seguimos por aqui por mais 20 minutos. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Olha, eu não sei se darei entrevista para Reinaldo Azevedo, porque eu não gosto muito de Reinaldo Azevedo. Não? Por que será? A gente tá no Nacional, né? Tá no Nacional, sim. Não, mas se vier, evidentemente, eu não... Só se ela permitir, posso até fazer uma brincadeirinha, né? Até fiz com o Ciro, né? Perguntei se ele me bater. O que eu vou falar? A Marina falou um troço aí. Depois, aí fala assim, Reinaldo Azevedo é muito assim, muito realista em política. Não, mas quer ver? Eu vou botar uma questão prática para ela, a partir do que está aqui, vai. A ex-ministra Marina Silva afirma que não ter o apoio do Centrão na disputa à presidência é um grande ativo. Segundo a pré-candidata da rede, foram os partidos do bloco que levaram o Brasil para o fundo do poço, palavras dela. Ela participou hoje de um evento com empresários em Porto Alegre. Marina chamou o Centrão de condomínio do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Para a Marina, não ter coligação no momento, abre aspas, faz parte da democracia. Ela lembrou ainda que a maioria dos pré-candidatos também não fechou acordos. Ô Marina não é um alívio. Não é um alívio. Você pode não querer o apoio, bem. Agora, tá bom, mas não tem o apoio do Centrão, mas não tem apoio de nenhum outro partido. Não é só do Centrão. Tá bom, vamos pegar o que está fora do Centrão. PMDB. A Marina pensa alguma coisa diferente do PMDB? Quer dizer, sobre o PMDB, ela pensa alguma coisa diferente do que ela pensa do Centrão? Quando ela chama o Centrão de condomínio do Geraldo Alckmin, ela está atacando também o PSDB. Uhum. Então vamos lá, Marina. PSDB não, PMDB não, os partidos do Centrão não. Suponho que o Solidariedade, que o PSD, que era do Centrão, mas se desgarrou primeiro, suponho que também não. Com quem a Marina vai governar? Vai propor o quê? Então, é curioso isso, porque isto hoje virou um ativo você falar mal da política e dos partidos políticos. Então, ela diz, como ela mesma diz, né? É um ativo não ter... É um ativo porque assim, não tenho políticos comigo. Sim, mas vai governar com quem? Com a minha brincadeira, com os avatares do filme Avatar? Com aquelas pessoas lá que ficam em torno da árvore da vida? Os navi. Os navi? Com quem vai governar? Vai fazer o quê? Vai montar num dragão e vou sobrevoar o Congresso e ameaçar o Congresso? Lembra os dragões que voavam? Uhum. Colava o rabo do cabelo no rabo do dragão. Eu caí na gargalhada, eu estava com a minha família vendo esse filme, na hora que aconteceu isso, caí na gargalhada, levei um puto esporro da minha família. Mas foi no cinema? Cinema. Só que eu gargalhei sozinho porque foi tão ridículo. Agora, é isso. Tá bom, Marina. Tá bom. Se ela quiser vir na entrevista, eu vou perguntar como é que ela pretende governar. Né? Porque o Ciro...
Eu não gosto da ideia, deixei isso claro para ele, mas o Ciro falando em fazer plebiscito ou referendo de reforma da Previdência. Sim. Né? Mas pelo menos isso, nós vamos ter uma negociação com o Congresso, vamos chegar a um texto e depois, eventualmente, submeter e tal. Não gosto da ideia, acho que o Congresso... Mas essa é a tese dele, é a proposta dele. Agora, a Marina, como ela não quer Congresso, pelo visto, como ela não quer partido, como não quer nada, eu não sei como ela vai fazer. Se impor para força moral? Mas isso não existe em política. Isso não é política. Não existe a imposição pela força moral em política. Né? Então, resta a minha curiosidade. Né? E o PT e o PSB? O PT teme que... A propósito, o Ciro veio aqui, por que não perguntou isso? Porque não dá tempo de perguntar tudo. Eu priorizei algumas perguntas, é meia hora de entrevista. Né? Sim, Reinaldo. O PT teme que o ex-ministro Ciro Gomes consiga levar não só um, mas 2 partidos que a chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula pretende atrair. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a preocupação interna diz respeito ao PSB e ao PCdoB, que fez parte das coligações lideradas pelo PT todas as vezes desde a redemocratização. Os presidentes de algumas das principais siglas de esquerda, PT, PDT, PCdoB, PSB e PSOL vão se reunir na semana que vem. O partido da deputada Manuela Dávila vai voltar a pregar a tese da união em torno de um único nome, embora admita que é difícil que Lula ou Ciro abram mão das próprias candidaturas. Falando ainda das alianças, o PT se preocupa também com o PROS, que poderia apoiar a ex-ministra Marina Silva. Olha, eu escrevi hoje... eu não sou uma pessoa modesta. É uma das minhas melhores colunas na Folha de São Paulo. Ninguém chamada da primeira, então... Não foi a primeira vez, claro, mas a coluna realmente está boa. Sobre a estratégia do Lula, né? De levar ali até o limite e tal, eu digo, para o Lula, pior do que perder a eleição seria perder o controle do PT, por isso que ele é candidato até o limite. Sim. E em 20 dias vai tentar transferir voto, porque ele não será candidato. Né? Não será candidato. E o PT é muito bom de lobby, né? De lobby, inclusive, quando eu digo lobby, como é que eu vou chamar? Consegue plantar análises favoráveis. Então, assim, hoje, 80% dos colunistas dão como certo que o PT estará no segundo turno. Uhum. Atenção, se você pega o Datafolha e diz, você votaria no candidato do Lula, tá. Mas eu entendo que o Lula, o evidente seria o Lula fazer, desde agora, dizer qual é o seu candidato. E aí haveria tempo de transferência. Em 20 dias, quer dizer, você diz que o Lula é candidato até 17 de setembro, talvez se antecipe um pouco, mas enfim, você vai ter 20 dias, um mês, quem sabe, para dizer, não, Lula na urna é fulano. Não é uma coisa tão tranquila. Não é uma coisa tão tranquila. Eu fiquei sabendo uma pesquisa aí de um banco tal, que quando o nome... Agora quando diz assim... Haddad como candidato de Lula, Haddad já saltaria para 12%. Sim, tá, vamos ver. Quer dizer, acho que é possível isso. Agora, dizer que o PT está certamente no segundo turno e que, portanto, é um polo atraente para fazer coligação, não é. Não é, porque você não sabe o que vai acontecer. Né? Será que essa transferência acontece? E mais, eu insisto. Aí, isso está na minha coluna. O que o Lula está fazendo é alguma coisa realmente inédita neste país. O que ele está querendo dizer é o seguinte, eu da cadeia controlo o processo político. Uhum. Eu da cadeia ponho alguém no segundo turno. E eu, eventualmente, da cadeia posso eleger alguém. E aí sim, eu digo, dá errado mesmo que dê certo. Teríamos um presidiário governando o país. Que bem isso pode fazer o país? Nenhum. Evidentemente, nenhum. Evidentemente, o PT está misturando os domínios. O Lula é inocente, o Lula não sei o que é bom, que se brigue na área jurídica. Agora, você transformar isso numa plataforma política e envolver todo o país e confundir o seu próprio destino com o destino da nação, aí não, né? Aí não. Como diria o Marx do Luiz Bonaparte, é confundir a sua própria comédia com a tragédia universal. Não orna, não combina, não é assim que se faz. Né? Que segurança terá um país que eventualmente seja governado por um presidiário? Não, mas aí vão soltar o Lula. Vão?
Será? Né? Reinaldo, sabe o que eu estava pensando outro dia nessa estratégia do PT de empurrar até o finalzinho? Não sei se você vai entender meu raciocínio e os ouvintes principalmente também. Mas você se lembra do efeito Eduardo Campos? O Eduardo Campos sofreu um acidente, morreu, e as primeiras pesquisas logo depois do acidente apontavam a Marina Silva lá na frente, disparada, e aí depois, se a eleição teoricamente tivesse sido 1 semana, 2 semanas depois da morte do Eduardo Campos, a Marina Silva pelo menos estaria no segundo turno. Esfriar muito, baixar a poeira de Lula não ser o candidato. Entendi, mas ali é um processo traumático. A prisão sim, já claro, eu não estou comparando sim. Então, a prisão é um troço que já está aí meio consolidado. O trauma do avião é diferente. A prisão, de qualquer modo, as pessoas ficam mais que tenham simpatias por Lula, fica um pouco pé atrás. E talvez seria comparado o dia da prisão, né, Reinaldo? Escuta, o cara é um presidiário. Será que mesmo quem acha que o Lula é inocente, mas será que estaria preso? Acho que fica uma coisa meio assim, né? E de qualquer modo, veja, não deu certo. Quer dizer, a Marina teve ali uma ascensão, né? Mas a desconstrução depois foi fatal para ela, né? Agora, o que me incomoda é isso, não faz sentido você ter um presidente da República, não faz sentido você ter um presidente da República que está na cadeia. Aí pode dizer assim, bom, mas quem mandou prender, não sei o quê. Não, estou dizendo que o PT tem condições de eleger um presidente da República sem esta dependência. Só que para isso, o Lula precisaria abrir mão do controle absoluto que ele tem sobre o PT. E ele não abre. Reinaldo, ainda na esteira desse assunto, o ex-ministro Zé Dirceu afirma que o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, é um bom nome para substituir o ex-presidente Lula no caso dele ser impedido de concorrer. Citou a grande experiência, capacidade, jogo de cintura, citou o legado também na Bahia, onde ele conseguiu eleger o sucessor, o atual governador Rui Costa, no primeiro turno. No entanto, para você ver como é um partido organizado, o ex-ministro ressaltou que toda a estratégia e a decisão de substituir Lula, se for mesmo necessária, deve passar pelo próprio ex-presidente. Sim, o Lula, ficou claro que o Lula vai decidir e eu não quero... Eu já não quero, deixa para Haddad. Esse negócio de governo no Brasil é muito complicado. Eu acho que será Haddad. Se vocês notarem, já vou fazer o comercial quality. Se vocês notarem, é quem está dando a cara ao tapa. Sim. Já saiu. Quem é que está falando aí de precisamos discutir com o mercado financeiro, a questão dos bancos, porque é uma concentração de bancos, precisamos pensar a questão dos meios de comunicação, a regulamentação. Quem está tratando dessas coisas? Como é que é? Sindicalista participando da definição da taxa de juro. O Haddad está defendendo essa ideia. Quer dizer, quem está dando cara ao tapa é o Haddad. O Jacques Wagner não está nem aparecendo no debate. Eu não quero. Eu não acho que ele queira. Né? Na verdade, Jacques Wagner, e o Ciro saiu daqui agora há pouco, o Ciro sabe disso, Jacques Wagner defendia a união com o Ciro. E foi isso que foi organizado lá atrás. Depois traíram o Ciro, de novo. Né? O Jacques Wagner era Ciro. Não, vamos ganhar com o Ciro. E não há dúvida de que estaria no segundo turno já. Agora estava todo mundo se engalfinhando para saber quem ia ser de quem era a outra vaga. Bom, e essa possibilidade agora, definitivamente já está descartada. Não, acabou. Agora se tiver no segundo turno. Né? Agora, o problema é o seguinte, encerrei minha coluna hoje, outro dia já tinha escrito, o PT divide mais fácil propina do que poder. Propina eles até dividem, na boa. Propina, ministério, tal. Agora, poder, aí não. Vamos lá, Dodge. Dodge não, vamos lá, Coutinho. O Festival de Peças Iveco está de volta. Aproveite a promoção de peças genuínas com a garantia de qualidade que só a Iveco tem. 90 itens com até 50% de desconto. Quer seguir tranquilo na estrada ou na cidade? Passe agora mesmo em uma concessionária Iveco. Festival de Peças Iveco. Peças genuínas em uma promoção de verdade. Promoção válida até 30 de setembro de 2018. Iveco, carregada de potência. Pedestre, use a sua faixa. Seu caminho.
Motorista que utiliza agora a marginal do Rio Tietê, sentido Castelo Branco, encontre o caminho totalmente liso em toda extensão de ponta a ponta. Já sentido aí São Sena, cenário diferente, tudo travado nas 3 pistas. O sedã mais vendido do Brasil, Corolla GL Couro, a partir de R$ 84.990. Venha conferir em uma concessionária Toyota. Deixa eu falar mais uma vez da manifestação que acontece na Raposo Tavares, causando um grande transtorno por lá, desde o 10 até o 19, sentido do interior. Uma manifestação, olha só, Reinaldo, a favor da intervenção militar. Parcial de novo da via na Raposo Tavares. São 9 os quilômetros de lentidão, desde o Butantã até antes ali do Rodoanel. Ministério da Cultura e Smiles apresentam Risadaria, o maior festival de humor do mundo. Neste domingo tem comédia grátis no Museu do Futebol. Venha ver debates pra lá de engraçados e conhecer seus ídolos. Desimpedidos, Paulo Bonfá, Ale Oliveira, Agora o Bicho Vai Pegar, Rudy Landucci e muito mais. Programação completa em risadaria.com.br. Risadaria, Lei de Incentivo à Cultura. Oferecimento Colgate, patrocínio Itubaína. Realização Ministério da Cultura, Governo Federal. Mariana Ximenes, seu motorista chegou. Motorista, Mariana? Que chique. É o motorista amigo do Sul América Auto. Ele dirige por mim quando eu não posso, já tá incluso no seguro. Ah, mas o seguro deve ser olho da cara. A Sul América tem muitas opções de contratação e tem o Sul América Auto Compacto. Um seguro completo que cabe em qualquer bolso. Nossa, tá com tudo, hein? Quem tem Sul América Auto tá com tudo. Peça para o seu corretor. Acesse sulamericatacomtudo.com.br. Sul América, a vida é imprevisível e acredite, isso é muito bom. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Reinaldo, hoje você que não queria a presença deles, eu vou colocar o ouvinte da Band News FM, Reinaldo. Minha vingança. Vingança. Ai, me intrigando com o meu povo. Vamos lá, ouvinte no ar. Olá, Reinaldo, aqui é Grecione Magalhães. Eu também concordo com você, meu amigo. Sou seu fã. Acho que já saiu da caixinha Lava Jato há muito tempo, viu? Há muito tempo. E tem que ser devolvida para a caixinha. Qual caixinha? Caixinha da Constituição. É isso. Existe uma Constituição no Brasil, ela tem que ser seguida. É simples assim, né? Isso vale para o Judiciário, para o STF, para qualquer um, né, Coutinho? Não tenha dúvida. 7h17. Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. A Dodge falou uma coisa importante, eu estou cobrando o Ministério Público nesse sentido faz tempo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirma que o Ministério Público vai abrir ações para impedir que todos os candidatos enquadrados na lei da ficha limpa não possam concorrer nas eleições. Na lista estão os postulantes condenados que já tenham esgotado os recursos ou que tenham sido sentenciados por órgão judicial colegiado. Ela falou ainda que o ex-presidente Lula vai receber o mesmo tratamento que os demais políticos e ressaltou que não existem, neste momento, candidaturas registradas. Olha, assim que se registrar nas candidaturas, tem até 15 de agosto, imediatamente, né? Que eu acho assim, acho uma barbaridade que se espere, até 17... Atenção, a lei da ficha limpa, disse hoje na minha coluna também, na minha excelente coluna, a lei da ficha limpa é burra, mas é clara. Acabou. Não tem ambiguidade. Condenado em segunda instância, não pode ser. Acabou. Aí cabe ao Ministério, porque a Justiça Eleitoral só age se provocada, ela não age de ofício. Né? Agir de ofício, quer dizer, não age por vontade própria. Então aí a Raquel Dodge diz assim, olha que não estão inelegíveis. Acabou, fim, TSE decreta a inelegibilidade de quem tiver condenado e recorra ao STF. Acabou. E o STF que decida o mais rápido possível. Lembrando sempre, já falamos outro dia aqui, que do dia 20 ao dia 27 tem inseminação, de setembro tem inseminação da urna. Inseminação da urna, eu acho excelente o nome. Ali entra o nome, acabou, não dá mais. Dia 27 fecha, tranca.
Se o nome do Lula estiver lá e votar no Lula, simplesmente o voto é inválido. E ela lembra que, nesse momento, não tem candidatura registrada. Não tem candidatura registrada. Durante a lei eleitoral, o Reinaldo e o candidato Ciro Gomes... Isso. Foi por isso que o TSE não deu liminar, um grupo de direita entrou pedindo tal, não deu liminar, porque não tinha... Como é que eu vou dar liminar contra a candidatura do Lula se o Lula não é candidato? Sim. Do ponto de vista legal, ele não é. Ah, mas eu sei que ele vai ser. Bom, aí não vale. Assim que for candidato, o Ministério Público que tome a devida providência. E pronto. E tomando a devida providência, resolve-se esse problema e quanto antes melhor. Veja, eu não estou pensando se vai ser bom para o PT, ruim para o PT, eu estou pensando no país. Né? A gente não pode ficar nessa dependência. É isso aí. Sexta-feira, lembra, né? Deus tá cuidando de outros assuntos. Põe a borrachuda aí, meu filho, divirta-se. Beijo, estaremos de volta na segunda. Com a Maiara. Com a Maiara Bastianello de volta. Agora com o jornal. Uma conta inacreditável.